A contribuição de uma horta no ensino público de crianças e adolescentes. No quadro Temática, editor do programa Resenha fala dos princípios cooperativistas. Pesquisador da EPAGRE explica como é o controle de ervas daninhas no sistema Clearfield de arroz. No quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio, a história da família Bernot. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento: Sicoob, mais que uma escolha financeira. Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. Sescope Nacional, somos Coop em Santa Catarina. No programa de ontem, nós conhecemos o conceito de horta comunitária e como esse tipo de prática em grandes centros urbanos contribui para a sustentabilidade do planeta e da comunidade. É cooperação entre agro e cidade. Agora, convidamos você para conhecer como essas ferramentas de trabalho com a terra podem e modificam o ensino público de crianças e adolescentes em Santa Catarina. A reportagem é do programa de TV Agro, Saúde e Cooperação. Mãos na terra, no contato com a vida, que dali cresce e vem para alimentar. A horta ainda está no comecinho, mas a semente da prática já foi plantada. Estamos no Centro Educacional Amélia Inácia de Medeiros, no bairro Forquilhas, em São José. Uma escola pública recém-inaugurada que atende mais de 600 alunos e que traz no seu jardim um diferencial, uma horta pedagógica, administrada pelos próprios estudantes. A gente acredita aqui na escola muito assim, fortemente numa educação pública de qualidade. E educação de qualidade se dá fazendo e não só ouvindo, né? Às vezes as boas práticas, botar a mão na massa ensinam muito mais do que a gente está lá em sala. E acho que é uma sementinha que a gente planta hoje. Além de uma aula diferente, com a mão na massa, literalmente plantando, a gente espera colher bons frutos disso daqui a alguns anos, que é realmente essa questão do cuidado com o meio ambiente, a preservação, né, o consumo consciente. O projeto começou ainda em março deste ano, junto com o início das aulas. De lá para cá, alunos do 7º e do 8º ano experienciam na prática noções de agroecologia e também do currículo tradicional de ciências da natureza. Colocam literalmente a mão na massa. Toda a estrutura do programa foi feita em parceria com a CEPAGRO, uma ONG sediada no Centro de Ciências Agrárias da UFSC, em Florianópolis. CEPAGRO é o Centro de Estudos e Promoção da Agricultura. A gente é uma ONG que está situada em Florianópolis e trabalha com agroecologia, tanto nas áreas rurais quanto nas áreas urbanas. O Moisés é o professor que coordena tudo aqui na escola, vive essa experiência na prática e vê o colégio se transformar com um trabalho desenvolvido por aqui. Muitas vezes na rotina de ser professor a gente não consegue ter todo o tempo para o planejamento. Com a CEPAGRO nós conseguimos organizar a composteira com mais agilidade, a separação dos resíduos da escola, a gestão dos resíduos da escola, o início do projeto da horta. Isso envolve toda a comunidade escolar, a direção, os demais professores, né? O professor Arnaldo de Geografia, que cuida também da arborização da escola, a professora Michele de História, que fez um canteiro com plantas indígenas, os funcionários da cozinha, da limpeza, toda a comunidade escolar está bastante envolvida e engajada nesse processo. O Moisés também explica que tudo começa na sala de aula. Com a teoria, ele traz aos alunos um embasamento para depois irem ao campo. Noções de ciências fundamentais e até hipóteses científicas fazem parte desse primeiro momento, tão importante quanto os próximos. Um terceiro aluno que possa tirar a medida da umidade. Vocês sabem que esse equipamento mede a intensidade de luz. Aqui, com essas varetinhas aqui, ele mede a umidade e o pH do solo. Tá? Então, verificar a umidade dos nossos canteiros para saber se precisa regar ou não. Depois daqui, o ciclo do projeto passa pela criação da composteira própria da escola. Todo o resíduo orgânico produzido pela merenda é separado e trazido para as estruturas como essa, sempre com a participação dos alunos, que analisam, tomam notas e entendem o processo de produção do adubo. Uma das dificuldades dos desafios de uma horta é ter um solo fértil, com nutrientes. E com a composteira aqui na escola nós estamos produzindo
o adubo para deixar esse solo mais fértil, para as plantas crescerem com mais saúde. E evitando o uso de adubos químicos que causam impactos ambientais, que podem contaminar o solo, a água, se usados em excesso. Essa composteira aqui, a gente iniciou ela em abril, maio mais ou menos, e a gente trabalhou nela até julho. Depois a gente deixou ela descansando para fazer a maturação, né, desativada, e agora o nosso adubo já está quase pronto para a gente poder utilizar na horta. Com o adubo pronto, hora de seguir para a próxima etapa desse ciclo, a horta. A Sofia e a Júlia podem até ter pouca idade, 12 e 13 anos respectivamente, mas já têm toda uma experiência na hora de trabalhar com a terra. Meninas, o que vocês plantaram aqui na horta? Que tipos de frutas, verduras? A gente plantou bastante abóbora, milho, a gente plantou bastante amendoim também. A gente plantou melancia, alface, girassol. Flores também? Sim, a gente plantou algumas flores Capuchinha, também. Peixinho da horta também. A gente plantou várias coisas diferentes. Cada turma ter o seu canteiro e cuidando das suas plantas. Então é um resultado muito positivo, satisfatório em termos de aprendizagem, o processo, né, de envolvimento deles, né, até o comportamento, porque envolve também essa parte de colaborar, de participar, de ter um bom comportamento, para poder participar das atividades aqui na horta, sair da sala, ter uma parte prática, é interessante para todos. Como o projeto começou lá em março deste ano, quando as aulas também iniciaram, a produção aqui ainda não é suficiente para abastecer a alimentação escolar. Dá para ver que as plantinhas ainda estão terminando de crescer. A primeira colheita deve ser feita em breve. E aí a ideia é trabalhar toda a noção do ciclo de crescimento da planta, desde a semeadura ou a plantação das mudinhas até a colheita e a utilização das hortaliças para receitas. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E no quadro Temática desta sexta-feira, Celívio Holtz, editor do programa Resenha do Cooperativismo e Agronegócio, fala sobre os princípios do cooperativismo. A história diz que a primeira cooperativa dos tempos modernos foi criada na cidade de Rochdale, na Inglaterra, em 21 de dezembro de 1844. Na ocasião, 28 associados, sendo 27 homens e uma mulher, fundaram uma cooperativa de consumo, com base nos 7 princípios do cooperativismo que eram descritos como adesão livre, controle democrático, devolução do excedente ou retorno sobre as compras, juros limitados ao capital, neutralidade política, religiosa e racial, vendas a dinheiro e à vista, fomento do ensino em todos os graus. As chamadas regras de ouro do cooperativismo passaram por adaptações em 1937, 66 e 1995, nos congressos da Aliança Cooperativa Internacional. Assim, as diretrizes de 1995 se tornaram os princípios do cooperativismo mundial atuais, os princípios atuais. A finalidade dos 7 princípios do cooperativismo é que sejam linhas orientadoras de ação que permitam às cooperativas colocar em prática seus valores, entre eles democracia, liberdade, equidade, solidariedade e justiça social. Vamos ver como ficaram os princípios do cooperativismo mundial: adesão voluntária e livre, gestão democrática, participação econômica dos membros, autonomia e independência, educação, formação e informação, intercooperação e interesse pela comunidade. Vamos ver os 3 primeiros no comentário de hoje. Adesão voluntária e livre. O primeiro dos 7 princípios do cooperativismo prega que cooperativas são organizações voluntárias. Além disso, cooperativas são abertas a todas as pessoas aptas a utilizar seus serviços. Em cooperativas, é vedada a discriminação de qualquer natureza, seja ela social, racial, de gênero, política ou religiosa.
Os que desejam ingressar e usufruir dos serviços de uma cooperativa devem estar cientes das responsabilidades inerentes. Gestão democrática. Os princípios do cooperativismo seguem afirmando que uma pessoa é igual a um voto. Isso para que, na prática, as cooperativas continuem sendo organizações democráticas e controladas por seus associados. Este princípio do cooperativismo assegura que todos acompanham as políticas e a evolução da instituição, participando das decisões. Este é um dos princípios do cooperativismo que resguarda a governança cooperativa. Participação econômica dos membros. De acordo com este princípio, os membros de uma cooperativa contribuem na formação de seu capital social e também com sua movimentação econômica e financeira. Assim, os excedentes, as sobras, são rateados de forma proporcional à movimentação de cada associado. A legislação específica e o ramo de atuação da cooperativa determinam como serão destinados os valores. E fique ligado nos assuntos que teremos depois do intervalo comercial. Pesquisador da Epagre explica como é o controle de ervas daninhas no sistema Clearfield de arroz. No quadro Gente que Fez e Gente que Faz, o agronegócio, a história da família Bernow. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Cicobi, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional. Fertilizante com Algem é 100% de origem biológica vegetal produzido com algas marinhas. Contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Potencializa a germinação da planta, dando um maior poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando o nobre Cooper Pasto com Algem, uma nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Agricultor. Em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha nobre de adubos da Fecoagro assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça nobre na sua cooperativa. Tenha garantia Fecoagro. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. As notícias do agronegócio e do cooperativismo de Santa Catarina estão em todas as mídias. Veja no site www.fecoagro.coop.br uma variedade de informações de interesse do homem do campo. Diariamente tem notícias do cooperativismo, informações do mercado agrícola, tem comentários, tem os vídeos da Fecoagro, acesso aos sites das cooperativas, tem os programas de rádio da Fecoagro e tem também o acesso à TV Coop. Tudo está no site da Fecoagro, um mundo de informação para você que tem a ver com o agronegócio e o cooperativismo. Acesse diariamente www.fecoagro.coop.br. Você ficará mais informado e saberá sempre primeiro. Fecoagro, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes.
Abrimos a segunda parte desse programa com o quadro Dicas da Epagri, onde um pesquisador especialista na área de arroz irrigado explica como é feito o controle de plantas daninhas no sistema Clearfield. Olá, meu nome é Noldim, trabalho na Epagri, Estação Experimental de Itajaí. E a dica Epagri de hoje é sobre o momento adequado de realizar o controle de plantas daninhas no sistema de produção Clearfield. O sucesso do manejo de plantas daninhas nesse sistema Clearfield de produção de arroz está relacionado a duas aplicações do herbicida. Então, uma primeira aplicação é quando as plantas de arroz e do arroz daninho estão com 2 a 3 folhas, que é a situação que nós estamos agora nessa lavoura, e uma segunda aplicação em torno de 1 semana a 10 dias após. Então, para que o controle seja eficiente do arroz daninho, as 2 aplicações são fundamentais, para que o produtor tenha como resultado o controle máximo do arroz daninho e outras plantas daninhas presentes no sistema. Neste caso, no sistema de semeadura em linhas, a primeira aplicação poderia ter sido feita logo após o plantio, em pré-emergência. E aí faria uma segunda aplicação em pós. Logo após a segunda aplicação, então ele vai entrar com adubação nitrogenada e na sequência entrar com a irrigação. E a partir daí manter a irrigação até próximo da colheita. Independente do sistema de cultivo que o agricultor está utilizando, seja o sistema pré-germinado, seja o sistema Clearfield de semeadura em solo seco, é fundamental o produtor ter um equipamento adequado para a aplicação dos herbicidas e seguir todas as recomendações em relação à aplicação. Nós temos percebido com muita frequência que o insucesso de controle muitas vezes não está relacionado ao herbicida que ele escolheu, mas está relacionado à aplicação que ele utilizou, devido a falhas de aplicação. Inclusive, muitas vezes o produtor acha que ele tem problema de resistência na área, quando o problema não é de resistência, o problema foi de uma má aplicação. Então ele precisa ter um equipamento adequado, adequadamente calibrado, utilizando bicos adequados que sejam recomendados para a pulverização de herbicidas. A vazão que o produtor vai utilizar, ele tem que seguir aquela recomendada para cada herbicida. Porque se ele utilizar volumes de cauda muito alto ou muito baixo, isso vai interferir na eficiência, no resultado final da aplicação que ele vai realizar. E que observe as condições climáticas. Se ele fizer a aplicação numa condição climática inadequada, naturalmente, ele poderá ter insucesso na aplicação. E destacamos ainda que a capacitação dos operadores é fundamental. Com isso, ele vai ter um sistema eficiente, vai ter um bom controle das plantas daninhas, especialmente do arroz daninho, e certamente vai ter sucesso na sua produtividade. Gente que fez e gente que faz o agronegócio. Oferecimento Sistema Faesc Senar, unindo a classe produtora rural. Como você sabe, geralmente as histórias contadas aqui, todas as semanas, têm algum tipo de relação entre o presente e o passado. De gente que fez e gente que continua fazendo pelo agronegócio. O que vocês vão ver hoje é uma história de décadas, mais precisamente de uns 80, 85 anos atrás. Tudo começou com o seu Caetano, que às duras penas fez do seu patrimônio uma morada sólida para os filhos. E eles hoje são gratos por isso. Há mais de 80 anos, a família Berno se instalou por aqui. Um lugar muito bonito, cercado de muito verde, onde o silêncio fez morada. Na época, os tempos eram difíceis, mas tudo foi superado com muito trabalho. Para orgulho do seu Caetano, o patriarca, que hoje tem os filhos todos por perto. Aliás, todos eles com a sua propriedade. Portanto, a família Berno é o nosso exemplo de hoje no quadro Gente que Fez e Gente que Faz. Era para ser só um dedinho de prosa, mas levou a tarde inteira. É que o seu Caetano gosta de uma boa conversa.
Aos 83 anos e com um vigor invejável, ele foi o protagonista de uma história. Nascido e criado por essas bandas, o seu Caetano começou pequenininho, foi comprando terras e com o passar do tempo fez de cada filho um sucessor. A linha Kaiser da época dele não existe mais, agora são outros tempos. Eu comecei a trabalhar já de meio novo, né? Que não é que nem hoje que está proibido trabalhar. E daí foi, até que eu casei em 61, e daí até mudei num lugar meio ruim ali, depois eu mudei a propriedade, comecei a comprei esse terreno aqui, e daí mudei a benfeitoria aqui para cima. E daí foi evoluindo devagarzinho, a gente foi se melhorando. Daí eu comprei um trator, uns 10 anos depois que eu estava aí, foi um dos primeiros tratores que entrou na região aí, daí foi evoluindo sempre melhor um pouco. E a gente começou a melhorar as terras, porque tinha incentivo de melhorar as terras, daí a gente começou com calcário, adubo, essas coisas, e melhorou mesmo. E afinal, hoje está tudo realizado, porque a terra eu entreguei para os filhos para trabalhar, tudo uns bons pedaços de área pronta, né? E então... O senhor fica feliz? Eu fico feliz porque o que a gente trabalhou, a gente deu um bom capital para cada filho, que eu não cheguei a ganhar isso aí, né? O filho Sérgio, como os demais irmãos, recebeu uma área para iniciar a vida no campo. Hoje, ele expandiu as terras, onde tem mais de 70 hectares. Aqui o foco está na suinocultura. São 4 pocilgas, 2.500 animais alojados e uma satisfação que não se mede em números. Eu até, de mais moço, saí de casa para estudar, né? Aí me formei técnico agrícola, voltei para casa, a gente trabalhava em família, né? Aí cada um agora seguiu o seu caminho próprio e a gente está continuando, tocando a atividade aqui na Granja Sede, como se diz, né? E ultimamente a gente ampliou ela e tem planos para o futuro ainda, quem sabe, né? Eu, graças a Deus, ainda tenho a sorte de ter meu filho que me ajuda, né? E está tocando a atividade, então a gente está fazendo cada vez que pode o melhor possível para que continue na atividade, né? E por mais que você tenha o filho do lado, tecnologia, ela precisa estar na granja, né? Porque mão de obra está muito escassa hoje. Ah, sempre, viu? A granja aqui 90% é automatizada hoje, tudo vazado, então a parte da agricultura também é tudo maquinário, né? Então hoje a mão de obra no interior é curta, né? Então a gente tem que aproveitar o máximo possível da tecnologia que tem para evitar a mão de obra. Para chegar nesse estágio foi um passo a passo, né? Com certeza, isso é degrau por degrau, né? Porque sabe que as coisas também nem sempre são tão favoráveis assim ao agronegócio, né? Mas graças a Deus hoje a gente vive um momento bom, eu digo assim, né? E com certeza acredito que continue nessa faixa aí. A suinocultura é muito de altos e baixos, influenciada pelo mercado. Como é que o produtor precisa entender isso para sobreviver? Nós no sistema de terminação, a gente é pela tabela que tem conversão alimentar, mas quando o preço está ruim, a empresa também tem que ganhar o dela e a gente também, né? Então, quando o mercado está ruim, fica ruim para todos, né? É uma cadeia, um vai dependendo do outro. E como é que se supera esses momentos? Tem que ter boa gestão? Ah, com certeza, tem que ter jogo de cintura, né? Isso tanto... Porque, que nem tu disse, o mercado é muito complicado, né? É muito altos e baixos, então tu tem que ter a mania da coisa, como é que funciona. Além da suinocultura, você trabalha um pouco com grãos também, né? Isso ajuda no geral da cadeia ou agora diminui um pouco? Não, ajuda sim. A gente planta um bom pouco, aí cultura de verão, cultura de inverno, então sempre se sobressai, né? O mercado também tem dado uma boa reagida no último ano, agora deu uma leve queda e coisa, mas acredito que esse ano, como no geral, aí é uma boa alternativa. O exemplo que você recebeu do seu pai se passou para o seu filho? Com certeza. E com certeza o legado que ele nos ensinou, com certeza meus filhos, meus netos vão continuar. Ao ouvir as histórias do avô e aprender com a lida do pai, o Luan decidiu que aqui seria o seu destino.
Ele está estudando agronomia para no futuro melhorar ainda mais a estrutura da granja. Hoje, uma propriedade assim, estruturada do jeito que a gente está, não é todo mundo que tem, né? E acho que não vale a pena arriscar sair daqui para tentar começar do zero em outro lugar, né? Eu acho que o que a gente tem aqui vale a pena continuar, né? O exemplo do pai foi fundamental. Ah, com certeza, né? Tanto meu pai quanto meu avô sempre presentes, a gente sempre se ajudando aí, ajudando próprios vizinhos, todo mundo. Isso é muito importante para fazer ficar, né? E hoje você busca estudos exatamente para melhorar isso tudo, né? Sim, eu faço faculdade já, né? Agronomia justamente para ficar aqui, né? Para poder aprimorar ainda mais os conhecimentos aí. O pai, mesmo com o pai sempre ajudando, a gente sempre quer saber mais, né? Você acha que o jovem entendeu a importância dele na agricultura? Ah, hoje em dia é muito importante realmente porque a mão de obra está bem escassa, né? Hoje mesmo com a tecnologia e coisa, ainda precisa de gente aí e não é todo mundo que quer ficar, né? Eu acho que é bem importante, tanto a gente que está aqui, quanto quem quer vir de fora, para tocar isso aqui para frente, né? Senão não vai. É. Mas o Luan vai escrever sua história aqui, né? Sim, com certeza. Vamos ficar aí, vamos continuar essa história aí cada vez maior. O trabalho duro, às vezes exaustivo, sempre fez parte da família Berno, que hoje colhe os frutos de uma vida plena. Ou vocês acham realmente que o Sérgio e o Luan estariam aqui não fossem uns bons exemplos deixados pelo seu Caetano? A agricultura catarinense é uma das mais dinâmicas, diversificadas e competitivas do Brasil. Seu desenvolvimento e sua modernização contam com o apoio da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Santa Catarina. A FAESC, em perfeita sintonia com os sindicatos rurais, promove a defesa técnica e política do agronegócio Barriga Verde. E o Senar qualifica e capacita os produtores rurais e suas famílias para a permanente busca da eficiência no campo. FAESC e Senar, instituições a serviço do setor primário da economia catarinense. Nossos cumprimentos especiais para a família Berno. O resenha de hoje termina por aqui. Um bom final de semana para você e sua família e até semana que vem.